Querido amigo, prezado ouvinte, o texto que leremos nesta oportunidade encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7, e trata-se da relação entre o cristão e o governo. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Quero convidá-lo, nesta ocasião, a acompanhar a mensagem que se intitula A Sujeição às Autoridades Superiores. Nenhum governante exerce controle além do que Deus permite. Diante da decisão de Nabucodonosor de lançar os amigos de Daniel numa fornalha de fogo ardente sob forte ameaça: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Cheio de ira e transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou que os homens mais poderosos em força do seu exército os atassem e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Mas as chamas de fogo mataram os homens que os lançaram de cima adentro. Quanto aos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que caíram atados dentro da fornalha acesa, nada lhes ocorreu. Então, espantado o rei em vê-los, e que um 4º homem, semelhante ao filho dos deuses, caminhava entre eles, disse-lhes: saí e vinde, Sadraque, Mesaque e Abednego,
E eles saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se aos sátrapas, os governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados. No capítulo 2 de Daniel, verso 21, lemos: é ele que muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Daniel e seus amigos foram provados na fé ao serem confrontados diante de uma religião instituída pelo poder do Estado, que envolvia a adoração de uma imagem feita e erigida como Deus pelo próprio homem. Este fenômeno surgiu no início dos tempos e continua através da história de tempos em tempos, como nos cultos prestados ao imperador romano, como nos santuários shintos japoneses, na veneração soviética de Vladimir Lenin e Joseph Stalin, através de um culto à personalidade. E mais recentemente, em nossos dias, numa clara demonstração de idolatria a Hugo Chávez, o mundo assistiu estarrecido ao pronunciamento do Pai Nosso, alterado para Chaves Nosso, que está nos céus, clamando pela intervenção do ditador venezuelano, pronunciado pela deputada Maria Estela Uribes, e com a participação de seu sucessor, Nicolás Maduro. No início do texto, o verso que lemos: todo antropos, todo homem, o homem completo, toda pessoa, psique, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. Aqui afirma-se que Deus é a fonte de toda a autoridade, e os que exercem autoridade na terra o fazem por delegação dele. Daí, desobedecer-lhes é desobedecer a Deus. O governo humano é ordenação divina, e os poderes de coerção e de exigência de serviços que lhe foram confiados por Deus para repressão do crime, ele, o governo, os exerce para incentivo à justiça. Deste modo, os cristãos de todas as nações devem obedecer às leis, pagar as taxas e respeitar as autoridades, não porque será pior para eles se não o fizerem, mas porque é um modo de servir a Deus. Analisando a palavra psique no original grego, traduzimos-la como alma, vida, um indivíduo, pessoa, coração. A alma como essência diferente do corpo e não dissolvida pela morte. Logo, a expressão do apóstolo Paulo em Romanos 13, verso 1, toda a alma esteja sujeita aos poderes superiores, significa que todo o homem, toda a pessoa deverá estar sujeito às autoridades, mesmo porque elas foram instituídas por Deus, e não há autoridade que não proceda de Deus. Isto se pode entender quando em Isaías
o profeta anuncia um dia quando o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. E ele diz, naquele dia, no hebraico, Yom, o Senhor, o Eterno, castigará com a sua dura espada, grande e forte, a serpente tortuosa e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, verso 1. Desta forma, o cristão, segundo o apóstolo Paulo, deve possuir a consciência de viver na terra obediente aos poderes constituídos, como expressa-se ele próprio através da palavra grega hupotácesto, significando sujeição, obediência, submissão. Com ele, Paulo, aprendemos que quando honramos as autoridades, estamos honrando àquele que as constituiu. As autoridades terrestres são, pois, uma representação da autoridade maior, que é a autoridade divina. Por um raciocínio lógico, Deus exige de nós esta submissão para que aprendamos a ser submissos a Ele. Isto é o que nos ensina, por exemplo, alguns textos paralelos. Provérbios, capítulo 8, versos 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. E ainda em João 19, verso 11, quando Jesus rebateu a arrogância de Pilatos, o qual pensava ter autoridade para crucificá-lo. Jesus então lhe respondeu, dizendo: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Resumindo o pensamento de Romanos 13, verso 1, o governo civil é ordenado por Deus, embora muitas vezes esteja nas mãos dos homens maus e se destine a reprimir os elementos criminosos da sociedade humana. Por outro lado, os cristãos devem ser cidadãos cumpridores das leis do governo sob o qual vivem em todas as relações da vida diária. Os governos são chamados de exousias, no grego, e descritas como servos de Deus para punir os malfeitores e encorajar os cidadãos obedientes às leis. Os cristãos devem, por conseguinte, reputar as autoridades superiores como apontadas por Deus, sujeitando-se consequentemente às ordenações civis, isto é, desde que seja compatível com os mandamentos de Deus. No caso do apóstolo Pedro, em Atos 4, 19, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Ou ainda em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Neste caso, tratava-se de uma autoridade que era considerada pelos apóstolos hostil à mensagem do Evangelho. A ideia de obedecer incondicionalmente a qualquer autoridade merece uma reflexão, e neste contexto, tal autoridade não merecia que lhe fosse
tributada obediência. Reverência, é certo, a autoridade, até onde esta autoridade é um agente de Deus para o bem, mas obedece a Deus, de preferência ao homem, e, em última análise, com Paulo, não liga a mínima importância a qualquer tribunal humano, como afirmou o apóstolo em 1 Coríntios 4, versos 3 e 4. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Compreende-se, então, na linguagem do apóstolo Paulo, que deve-se obediência e submissão às autoridades, pagando-lhes o que lhes é devido, como ensinou o próprio Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Daí que, segundo afirmou o pastor Russell Philip Shedd, o Estado só pode exigir obediência dentro dos limites pelos quais foi constituído. Consequentemente, deve-se manter uma separação entre a Igreja e o Estado, mesmo que entre estes haja uma boa relação. Nas palavras do pastor Manfred Grelet, não se pode estar ao lado de Deus estando ao lado da injustiça. Há uma expressão, um ditado popular para esta frase: não se pode acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Na verdade, você não pode viver uma vida dupla. Em 2 Timóteo 3,13, a Bíblia nos diz que os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pode-se enganar alguns homens, ou enganar a todos em determinados lugares e por algum tempo, mas não se pode enganar todos os homens em todos os lugares e em todos os séculos. Jacques Abadi. Foi o apóstolo Paulo quem disse: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele recomendou: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Tal obediência às autoridades trata-se de um dever ou deveres dos cidadãos, qual seja o exemplo deixado em 1 Pedro 2, versos 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como para louvor dos que praticam o bem. É também um dever dos cristãos o fato de que devemos honrar os líderes, a exemplo de 1 Samuel 24, verso 6. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Eclesiastes 10, 20. Nem no teu leito amaldiçoes o rei,
nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. 1 Pedro 3,13. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Conforme nos lembrou o pastor Russell Philip Shedd, o princípio de uma vida exemplar perante o mundo é a sujeição voluntária por amor a Deus, às instituições da ordem social e civil. O cristão é um revolucionário, não no sentido subversivo, mas construtivamente. E este foi exatamente o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2, versos 1 a 8. Como também recomendou a Tito, seu verdadeiro filho, segundo a fé comum, no capítulo 3, versos 2 a 7. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, manifestou-se a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo adverte seus ouvintes a que não resistam à potestade, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
porque os magistrados não são temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Resistir às autoridades significa resistir a Deus e atrair-se a um juízo certo, condenação justa para aqueles que dizem façamos males para que venham bens. A condenação destes é justa, diz-nos o apóstolo Paulo em Romanos 3:8. Como também vemos através da história antiga e contemporânea, a expressão correta para tal atitude é rebelião, agitação, sublevação. O objetivo de Paulo, ao enfatizar a obediência à autoridade civil, residia em um grupo de judeus rebeldes na Palestina e especialmente na Galileia, onde insurreições ocorriam frequentemente. Além disso, os zelotes, à semelhança dos movimentos e partidos políticos radicais nos quais se inspiraram suas ideologias, estavam, não como cristãos que eram, mas como um partido político, convencidos de que não havia outro rei para os judeus além de Deus, e que não deviam pagar tributo algum, senão a Deus, não se conformando com a resistência passiva. Que Deus não ajudaria se não se envolvessem em ações violentas para se defenderem. Eles prestavam juramento e se engajavam numa carreira de morte, assassinato, cujo único objetivo era tornar impossível o governo civil. Eles eram manejadores de adagas, nacionalistas fanáticos, dedicados a métodos terroristas. Não só usaram o terrorismo contra o governo romano, como também destruíram e queimaram cereais e bens, assassinando famílias de seus próprios compatriotas judeus que livremente pagavam tributos ao governo romano, e até mesmo entregando às autoridades aqueles que se tornavam cristãos sob a acusação de que seguiam outro rei. Paulo não via que isto tinha algum propósito. Na linguagem apostólica de Pedro e Judas, irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo, como se identificara em sua carta volante, os cristãos não devem ser semelhantes àqueles que rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Mas que fazer se as autoridades forem perversas? Que fazer se César pretender não só o que lhes pertence, mas também o que é de Deus? Ora, se a autoridade não é somente para juízo aos que fazem mal, pois está a serviço de Deus para fazer reinar a justiça, logo, uma autoridade que toma o lugar de Deus e a posição de Deus não pode ser autoridade, mas sim uma usurpação da verdadeira autoridade. Em caso de conflito entre as autoridades a qual o cristão deve prestar obediência, ele deverá optar não por aquela que de fato existe, mas sim por aquela que invoca o direito. Para os que creem no direito divino, no sentido político da palavra, já afirmava Santo Agostinho, sem justiça, que são os reinos, senão um grande bando de ladrões. É possível, afirmava Calvino, que um príncipe seja um açoite de Deus
pelo qual Deus castiga os pecados de um povo. Então, se temos nossa parte nestes pecados, devemos dizer que por nossa falta, uma bênção tenha sido transformada em maldição. Se é assim, por que não lembrarmos, por outro lado, como Paulo, o qual tinha por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos Tecnó, filhos de Deus, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos Tecnó, filhos de Deus, significando aqui alguém nascido, uma criança, porque sabemos que toda a criação geme e está a um só tempo, juntamente com dores de parto, angústias até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 18 a 25. No Evangelho de Mateus, Jesus mostrou a seus discípulos, no capítulo 5, versos 1 a 10, de que eles passariam de bem-aventurados, nos versos 2 a 10, para cidadãos do reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Verso 11. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 48. Depois de ser vendido por seus próprios irmãos como escravo a mercadores egípcios e tornar-se a segunda pessoa de Faraó e governador de todo o Egito, José chorou quando viu e reconheceu seus próprios irmãos que lhe haviam feito mal, lançando-o num poço. Ao se colocarem de joelhos como servos, prostrados diante dele. Então José lhes disse: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes
mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, versos 18 a 20. Ao lembrar as perseguições e sofrimentos que lhe aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições suportou, Paulo escreveu a Timóteo, afirmando que de todas o livrou o Senhor, dizendo: ora, todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. No século XVIII, é Rudolf von Hering quem afirma: a paz é o fim que o direito tem em vista. A luta é o meio de que se serve para conseguir. O direito não é pura teoria, mas força viva. A espada sem balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade com que maneja a balança. Quando já a perseguição havia começado a rugir e os cristãos estavam fora da lei, Paulo encontrou refúgio no tribunal dos magistrados pagãos contra a fúria do populacho judeu, recebendo justiça e proteção das mãos da justiça romana. Mas logo que se desencadeou, levantaram-se defensores da fé cristã contra seus acusadores. De Justino Marte, lemos: em toda parte, nos mais dispostos que quaisquer outros, procuraremos pagar os impostos prescritos por vós, tanto os ordinários como os extraordinários, tal como nos ensinou Jesus. Adoramos a Deus somente, porém nas outras questões os serviremos alegres, reconhecendo-os como reis e condutores dos homens e rogando que com vosso real poder possais também apresentar-se justos e sensatos, advogando pela paz e o bom senso. Atenágoras afirmou: merecemos favor, porque oramos por vosso governo, para que possais, como é justo, transmitir vosso reino, do Pai ao Filho, e que vosso império cresça até que todos os homens estejam sob o vosso manto, seu governo e proteção. De Tertuliano encontramos: oramos sem descanso por todos os nossos imperadores, por uma vida longa, pela segurança do império, pela proteção da casa imperial, por exércitos valentes, por um senado leal e um povo virtuoso e um mundo de paz, por tudo que, seja como homem, seja como César, um imperador possa desejar, por crermos que fostes chamados por nosso Senhor a este posto, e conclui dizendo que César é mais nosso do que vosso, porque nosso Deus o designou. Arnóbio disse: nas reuniões cristãs se pede paz e perdão para todos os que estão em autoridade. Foi o consequente ensinamento da Igreja do primeiro e segundo século que os cristãos foram levados a orarem
pela obediência ao poder civil, ainda o mesmo que o depositário desse poder fosse um Nero. Em Romanos, capítulo 13, versos 4 e 5, lemos: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. O apóstolo Paulo deixa claro que os arcontes, governantes, devem promover o bem daqueles que são por eles governados. Como autoridades legítimas, sua missão é a de aprovar os que são bons, fazendo temer os criminosos. Isto porque a autoridade é constituída por Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deste modo, a lealdade de Paulo o faz proclamar que toda a autoridade vem de Deus e que é dada em vista do bem comum. Portanto, a submissão aos poderes civis é um dever de consciência, porque eles são ministros da justiça divina. E deve-se orar pelos reis e por todos aqueles que se achem investidos de autoridade. A ideia platônica de Estado era que este existia por causa da justiça e da segurança, que assegurava aos homens proteção contra as bestas selvagens e também contra os homens selvagens. Os homens, como alguém escrevera, se amontoaram atrás de uma parede para se salvar. Assim também o Estado é um corpo de homens que se unem, tendo escolhido manterem entre si relações no sentido de observarem a lei e, sem o mútuo acordo de observá-las, somente imperaria a maldade, o egoísmo, o mais forte. O débil, o fraco, se veria constantemente em apuros. A vida seria regida simplesmente pela lei selvagem, selvageria. Portanto, todo homem comum deve sua segurança ao Estado e tem por isso um dever e uma responsabilidade nesse Estado. É por isso que o cristão cumpre seus deveres de cidadão, não por temor ou por castigo, a exemplo de Deuteronômio 17:12, Esdras 7:26 e 10:8. Todo aquele que não observa a lei de teu Deus e a lei do rei seja condenado à morte ou ao desterro, ou à confiscação de bens ou à prisão, senão por motivo de consciência. E por causa de sua consciência é que o cristão paga fielmente seus impostos, porque tem em mente a consciência de um dever cumprido e aos benefícios recebidos. Em Romanos, capítulo 13, versos 6 e 7, lemos: por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra,
honra. Em Contra Heresias, Irineu cita este versículo de Paulo para provar que o grande apóstolo não se refere aqui a poderes angélicos ou governantes invisíveis, como alguns gnósticos se aventuraram a dizer, explicando a passagem, mas sim a autoridades humanas concretas. Após esta primeira expressão, por este motivo também pagais tributos, segue-se uma ordem: pagai a todos o que lhes é devido, visto que são ministros de Deus. As autoridades são consideradas aqui como sendo ministros de Deus. Cabe a elas cobrar o tributo ou o imposto. Por sua vez, aos cristãos cabe obedecer-lhes e, tributando-lhes o que lhes é devido, saber distinguir entre aquilo que é e aquilo que não é de César, no possível eco às palavras de Jesus: dai a César o que é de César, quando ele, Paulo, afirma no verso 7, pagai a todos o que lhes é devido. Deste modo, as palavras de Paulo não somente orientam os cristãos no sentido de pagarem as suas taxas aos governos, os quais foram estabelecidos por Deus, como também ensina que a ninguém devemos pagar o mal com o mal. Os escravos devem obedecer a seus patrões, mesmo que sejam eles severos ou maus, a exemplo de 1 Pedro 2,18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, como está em Efésios 6,5, servindo-os como ao próprio Cristo. Também os patrões devem lembrar-se de que eles têm um Senhor nos céus e que por isso devem deixar as ameaças, porque para com Deus não existe acepção de pessoas. Efésios 6, verso 9. Assim, pois, os patrões devem entender que precisam tratar a seus escravos como se fossem seus irmãos, como está escrito em Filemão, verso 16. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Esse amor inspirará o mais escrupuloso desempenho de todos os deveres sociais. Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, verso 12. O imperador e o seu governo caem na mira dessa obrigação geral, tanto mais porque, embora imperfeitamente, o império procura realmente encarnar aquela lei natural da recompensa que só pode ser transcendida quando os homens ingressarem na vida mais elevada do amor e da liberdade em Cristo, ou seja, a compensação de pagar a todos, conforme Romanos 13, verso 7, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Para o apóstolo Paulo, o seu sistema político, confessava ele, visava a reclamação do direito e a supressão da injustiça, e na sua medida, Paulo obtivera êxito. Este pensamento de Paulo, particularmente,
levou-me à conclusão de que tanto em seu tempo, assim como em nossos dias, quem não reclama contra a injustiça pede que ela continue a ser feita. Quando lemos Salomão, no livro de Provérbios, afirmando que a justiça exalta, engrandece as nações, mas o pecado empobrece, faz miseráveis, é o opróbrio dos povos. Provérbios 14:34. Somos levados, por outro lado, a descobrir que, se consentimos com a injustiça, nossa condescendência se tornará uma condescendência criminosa. E nessa perigosa condescendência com a injustiça, predominará dentro de nós a força do mal contra o bem. Foi Dante Alighieri quem afirmou: os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Devemos lembrar sempre que as normas, os padrões que usamos para julgar os homens no mundo não são necessariamente aqueles pelos quais Deus nos julga. O desenvolvimento do individualismo efetua-se, na realidade, com base em e mediante a mais brutal desindividualização do outro, mostrando que o aculturado amo não se expande senão com base na incultura do escravo. Lev Tolstói descreve-nos a compreensão da relação senhor-escravo em seu livro Amo e Servidor, quando o amo diz de Nikita, seu servo: para ele, tanto faz morrer como não. Que foi a vida dele? Não lamentará a morte. Daí o sadismo nerônio, que o manda matar os outros para se vingar daquela morte que não o poupará. Há um mito do rei e da morte. Filósofos e poetas não deixaram de assinalar que as conquistas de Alexandre se desfizeram em pó e que os guardas que velam as portas do Louvre não protegem os reis da morte. A onipotência do rei revela a suprema enfermidade do homem perante a morte. Essa enfermidade sente-a o rei em si mesmo. No seu vasto palácio, teme a morte. Em Ezequiel 18:20, lemos: a alma que pecar, essa morrerá. No livro dos Salmos, o salmista Davi afirmou no Salmo 89, verso 48: acaso alguém pode viver sem jamais morrer? Ou livrar-se das garras da morte? Que homem há que viva e que não veja a morte? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo respondeu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões, Lucas registrou em seu evangelho, no capítulo 23, verso 34, a sua primeira palavra pronunciada da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, para que se cumprisse o que estava escrito: pelos transgressores intercedeu, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Isaías 53, verso 12.
Em Romanos 5, versos 7 e 8, Paulo nos diz: porque apenas alguém poderá morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como também disse à igreja em Corinto: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5, 21. Há 700 anos antes de Jesus Cristo, Isaías, o profeta messiânico, já profetizara no capítulo 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. O Dr. James White Black, prêmio Nobel e cristão da Igreja Batista em Glasgow, à sua maneira vívida, descreveu uma cena numa antiga congregação cristã ao descobrir que a santidade não tinha nada a ver com a posição, riqueza, nascimento ou origem de berço. Quando ele se tornou, após sua conversão, uma pessoa notável, indo assistir ao seu primeiro culto em uma igreja. Ao entrar naquela sala, onde o serviço de culto estava sendo realizado, o líder mostrou-lhe um assento. Você gostaria de sentar aí, por favor? Mas, disse ele, reticente, não posso ficar sentado aí. Ficaria ao lado do meu escravo. Você pode sentar-se aí, por favor? Repetiu o líder mais uma vez. Mas certamente não será com meu escravo. Você pode sentar-se aí, por favor? Repetiu mais uma vez o líder. E o homem finalmente atravessou a sala. Senta-se ao lado do escravo e lhe dá um beijo de paz. Isto é o que fez o cristianismo, e isto é o que somente o cristianismo poderia fazer no Império Romano. A igreja cristã era o único lugar onde o Senhor e o escravo sentavam-se lado a lado. Se quisermos levar a sério o ensino de Jesus em nossos dias, a igreja ainda é o único lugar na terra onde todas as distinções desapareceram, porque para Deus não há distinção de pessoas, não há acepção, não há distinção alguma, não há e não poderá haver área VIP no culto cristão, no Magnificat, o famoso Cântico de Maria, em Lucas 1:51 a 53, ela orou assim, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra a carne
e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Os dominadores deste mundo, as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o mundo. Satanás é o príncipe destes poderes que controla todas as camadas na rebelião contra a suprema autoridade de Deus. Foi Isaías, no capítulo 10, versos 1 a 4, quem advertiu: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Somos chamados a não desanimar, mas sermos transformados em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Atitude própria da consciência, ação própria do livre-arbítrio, metanoia, catarse, transformação, mudança da mente, dar meia volta, mudança de rumo, alteração da rota, retomar, tomar nova direção e novo direcionamento, alterar o modus vivendi anterior. À semelhança de Paulo, devemos nós também nos sentir incomodados, indignados contra a injustiça, não nos conformando com a corrupção que assola a nossa nação e solapa nossas igrejas nestes últimos dias. Somente assim seremos luz nas trevas, assumindo o nosso verdadeiro compromisso como cristãos, o compromisso de levarmos adiante esta grande cruzada, de que bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Salmo 33, verso 12. Somente se nos convencermos que quando os justos engrandecem, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Reconheceremos que onde não há profecia, o povo perece, se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Quando lemos o Salmo 85, versos 10, 11 e 16, então compreenderemos que Davi antecipou sobre o mistério da cruz. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Porque vimos o seu cumprimento através do Evangelho de Cristo e de sua promessa para nossos dias. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto.
a justiça irá adiante dele e nos porá no caminho de suas pisadas. Salmo 85, versos 12 e 13. Portanto, não excluam o imperador do vosso amor, mas obedeçam às suas leis e paguem os impostos, diz Paulo. Sim, e paguem impostos e todas as dívidas aos credores. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, verso 8. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, verso 4. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38, Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versos 14 e 15. No livro de Isaías, capítulo 60, versos 1 a 3, o profeta messiânico nos diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória sobre ti se verá. E os povos caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará. Jesus está convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madruguei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Os vossos mortos e também os meus cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá àqueles que foram mortos. Isaías 26. Naquele dia o Senhor
castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Isaías 27:1. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Há um hino do nosso cantor cristão, de número 104, das Igrejas Batistas, O Bom Porvir, que diz: o dia alegre chega, radiante em santa luz, quando afinal, vencido o mal, vier reinar Jesus. O Salvador domínio terá de mar a mar, e sob a sua proteção os seus vêm congregar. Jamais a voz do engano no mundo se ouvirá, jamais o horror do tentador o povo afligirá, mas todos a verdade somente falarão, e ao grande Deus os santos seus com gozo adorarão. Por esse dia alegre suspira a criação, em dor aqui, oculta em si, sob dura escravidão, mas das tristezas, dores, então se livrará, ao refulgir o bom porvir, a luz que bênção dá. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Entregue sua vida a Jesus e venha agora desfrutar desse dia glorioso.